nesta noite eu vos cumprimento na paz do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Amém. Glória. O seu amém acabou de abalar o inferno, porque quando nós temos um amém, nós estamos confirmando algo. Quando nós temos um amém, Satanás ele começa a se revoltar, porque você se focou no amém, e esse amém foi para os céus. E tudo que sobe para os céus, eu vou dizer, dos céus ele desce para a sua vida. Eu quero que você, juntamente comigo, que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro muito conhecido, aleluia, em Daniel, aleluia, no seu capítulo 3, onde nós vamos ver a Bíblia, ela declarar poderosamente que alguém se levantou contra o povo de Deus. Eu vou dizer para você, aquele que se levanta contra o povo de Deus, ele vai até o povo de Deus mostrar para aquele homem e aquela mulher de Deus que há alguém que revoga ao seu favor, e ele está no céu revogando por você neste momento. Abrindo a sua Bíblia comigo, em Daniel, no seu capítulo 3, no seu versículo 25, tão somente, aonde a Bíblia irá dizer para você, irá dizer para mim, que o Todo-Poderoso, ele está olhando por você, que o Todo-Poderoso, ele entra com você em qualquer lugar, que o Todo-Poderoso, não importa a dificuldade que você está passando, não importa a dificuldade que a sua família está enfrentando, eu quero dizer que esse Todo-Poderoso, ele vai entrar, ele vai fazer arrumaça ao seu favor, ele vai mostrar que com você ninguém se mete. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em Daniel, no seu capítulo 3, no seu versículo 25, assim diz a palavra do Senhor. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens, aleluia, vejo, porém, 4 homens soltos, que andam passeando nele, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Podemos assentar. Desocupe as suas mãos, coloque a sua mão acima da sua cabeça e dê uma chuva de pão para aquele que está lá em cima. Aleluia. Eu desde já quero dizer a você que meu irmão Jorge, conheça esse homem como pastor Jorge, aleluia, usadíssimo nas mãos do Senhor. Quando as pessoas são usadas nas mãos do Senhor, eu quero dizer a você que o diabo ele vai fazer tudo, mas o impossível só quem faz é Deus. Ele vai fazer tudo para parar, mas Deus ele vai fazer o impossível para que essa pessoa se levante. Esse homem ele fez a mim um convite. Ao mando do pastor, ele disse para mim já não pregar teologia. Tem um pouco dela. Fiz uma pequena formação do básico, mas eu não quero trazer a teologia aqui para você. Eu quero trazer para você o sufoco em que nós certamente estamos passando nesses últimos dias. Eu quero trazer para você uma revelação tanto bíblica quanto humana. Hoje em algumas igrejas que você está entrando, algumas, preste atenção no título, em algumas igrejas que você está entrando, você já não consegue mais sentir o poderio de Deus, como nós sentimos aqui nessa noite. Você já não consegue mais ver uma enfermidade sendo impelida. Você não consegue mais ver o homem de Deus aqui em cima do púlpito, glorificando a todo essência, porque a Bíblia diz que a letra ela mata, mas o Espírito lhe testifica. Então tem que haver alguém espiritual na casa de Deus. Tive pregando em algumas igrejas por aí, que a primeira coisa que eles me perguntaram sobre o púlpito foi sobre a teologia. Me perguntaram se eu era formado em teologia. Me perguntaram o que eu ia falar em cima do púlpito. Eu quero dizer que eu venho dizer nada mais, nada menos do que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu quero dizer que o ensinamento que nós temos ali é para reter o que está aqui atrás do público, é para reter o que a Bíblia Sagrada ensina. A Bíblia Sagrada ela diz dessa forma que a chama terá continuamente sobre o altar e ela não se apagará. E hoje as chamas estão se apagando. Você entra em algumas igrejas nos dias de hoje, só tem doutorado, e o verdadeiro doutor, ele já não está mais sendo apresentado como Deus, já não está mais sendo apresentado como Jesus, já não está sendo mais invocada a presença do
biblicamente falando, hoje nós vamos mostrar e vamos ver, tanto teoricamente falando, como teologicamente falando, mas eu já quero retirar essa palavra teologia desde já. Eu quero fazer menção para você de uma estátua de ouro em que o rei lhe recomendou que será feita. Essa estátua de ouro, querido, é hoje o terno bem dotado, é hoje um símbolo bem colocado no peito para todo mundo ver que o doutorado está passando. É para adoração humana e não para adoração aos céus. Esse homem então, ele fez em Dura na província, aleluia, uma estátua de ouro, que era para ser adorada, essa estátua de ouro, por todos os seres vivos que estavam sob a tautologia daquele homem, para todos os seres vivos que estavam obedecendo à raça humana, para todos os seres vivos que desacreditavam que havia um Deus no céu. Mas havia ali 3 homens em que esse mesmo rei, ele colocou para fazer uma diferença entre os povos que ali estavam. A Bíblia diz que havia ali doutor, a Bíblia diz que havia ali homens totalmente educadamente falando, a Bíblia diz que havia ali doutores da lei, mas não havia ali um doutor, aquele que sabe da enfermidade que você está sentindo no seu lar. Não havia ali um doutor em que ele sabe a dificuldade em que você está passando na sua casa, que muitas das vezes a você retirar do seu lar, você está enfrentando uma briga tanto espiritualmente quanto materialmente falando na sua casa. Eles não sabem a necessidade que você está passando. Ele não sabe se no seu lar você tem um macarrão, se você tem um óleo, se você tem um arroz, se você tem um feijão. Eles só querem saber da tua adoração. Mas eu quero focar em 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens não se importaram com o que iria acontecer com eles lá na frente. A Bíblia diz que esse rei, ele determinou uma ordem para que todos aqueles que não se prostrassem, não adorassem, no mesmo instante em que tocasse o som de qualquer instrumento, na mesma hora, eles teriam que ser lançados dentro do forno de fogo ardente, ou seja, uma chama aonde o teu corpo não aguentará, aonde a tua matéria humana não resistirá. Mas eles foram chamados à presença do rei que ali estava, o homem carnal. E quando eles chegaram até ali, queridos, o rei fez a ele uma pergunta e deu a eles mais uma oportunidade. Eu quero dizer para você que não importa o que você está passando, o que você está fazendo, a forma em que você está servindo ao Senhor, eu quero dizer para você que o teu Deus, que o meu Deus, ele sempre vai ter uma oportunidade na sua vida. Há muitas pessoas por aí que estão jogando a Bíblia contra a pessoa, dizendo que o Senhor não tem compromisso com os que não têm compromisso com Ele. Mas eu quero dizer para você nesta noite, com uma injeção de ânimo espiritual, quando o Senhor Deus, Ele pegou uma camada de barro, Ele estava amassando, Ele estava pensando em fazer algo que no céu não tinha. No céu tinha anjos, tinha serafins, tinha querubins, tinha um que foi lançado do céu para baixo, chamado anjo de luz. Ele queria fazer algo diferente. Ele queria fazer uma pessoa que o adorasse em espírito e em verdade. Então eu começo a fazer uma conjunção. O Senhor Deus ali com 3 presenças, com a presença do Espírito Santo, onde a Bíblia diz que só havia trevas e escuridão sobre a face do abismo. Quem estava ali? Um que foi lançado de lá para baixo. Estava ali uma presença, anjo de luz. Estava ali a presença do Espírito Santo, a qual foi soprado em nossas narinas. E ele disse desta forma: façamos. Ele não disse: eu vou fazer o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu quero trazer para você nesse momento de noite uma abrir da sua visão espiritual. Ele queria carne, ele queria espírito e ele queria luz em uma só pessoa. E aí você que aqui está nessa noite,
estruturação bíblica. Ele trouxe três, ele trouxe Pai, trouxe Filho e trouxe Espírito Santo. Ele trouxe naquele momento barro e colocou a sua matéria e disse dessa forma: teremos, ou passamos, ou vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ao decorrer do tempo, a Bíblia diz que essa pessoa, em figura de luz que ali estava, ele queria tomar o trono. Ele não trouxe não só um, não só dois e não só três, ele trouxe uma terça parte do modo angelical para adorar a ele e esquecer de adorar ao único que é merecedor de toda a honra e toda a glória e que está aqui também nesta noite e é chamado Deus. Eu quero trazer para você nessa noite uma palavra que diz dessa forma, em que muitos aí estão dizendo, em que o Senhor, Ele não habita em templo feito por mão humana, mas eu quero dizer para você nessa noite, em que esse Deus, Ele traz a você como servo na casa dele, para mostrar para você, em que você é o templo em que foi feito pela mão dele, num templo feito pela mão do homem, em que todo o poder estará sobre você, em que ele colocou sobre você para pisar serpente, para esmagar escorpião, e para com o homem em que estava já a morte, aleluias, entre meio de leões, e a Bíblia diz em que aqueles leões não serviam para nada mais, nada menos em que ser um travesseiro para aquele homem em que iria ser destroçado. Mas voltando à Bíblia Sagrada, na palavra em que nós estamos notando esta noite, a Bíblia diz, queridos, em que Deus, o Todo-Poderoso, esperou em que esse homem, ele desse essa oportunidade a esses três homens, para que ele adorasse, biblicamente falando, a uma imagem feita pela mão humana. E aqueles homens, eles sabiam em que o único que eles deveriam servir, adorar e gritar e clamar, era aquele que fez toda a raça humana. Então o rei disse: eu quero ver quem será o Deus, ou quem será a pessoa, ou quem será alguém em que vos poderá livrar das minhas irmãos. Ele esqueceu que as mãos dele foi feita também pela mão do Criador, e as mãos feitas pela mão do Criador, ela também aguarda uma ordem, e essa ordem só é determinada dos céus. Que nós aqui nós podemos declarar tudo, mas se o Senhor nosso Deus, Ele não determinar a ordem, nada acontecerá. Como eu tive aí em igreja de mais de 100 pessoas, e o que aconteceu aqui nesta noite, não aconteceu lá no meio daquelas 100 pessoas. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Ele quer você que veio aqui em busca de um milagre. Ele quer você que veio aqui com certeza que algo diferente iria acontecer na sua vida. E eu, com os meus olhos fechados aqui de trás, eu pude contemplar quando o Senhor ele começou a operar desde a minha entrada, lá no último banco, e vai continuar operando até a minha saída, porque esse Deus, Ele nunca vai parar de operar milagres e prosseguir. A Bíblia então diz que aqueles três homens, ele disse desta forma: nós não vamos de maneira nenhuma aceitar ordens a este negócio, porque nós só obedecemos uma ordem real que é de Deus. Nós só iremos acatar uma ordem dos céus, e estamos dispostos a morrer por esse Deus, se assim for. Então tocou, naquele momento instante, as buzinas, os pífaros, a harpa, a trambuca, tudo que eles podiam tocar naquele momento, eles tocaram. Mas aqueles três homens, eu começo a imaginar eles orando: meu Deus, o Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza, eu somente em Ti confiarei. Eu sei que o Senhor nos trouxe até aqui, não foi em vão, foi para mostrar para essas mortandades, para esses homens, para essas mulheres, para essas crianças que aqui estão, que o Senhor irá advogar por nós. Nós não somente nos calaremos, iremos ver. E o rei não viu aqueles três homens se prostrar. O rei não viu aqueles três homens adorar. O rei não viu aqueles três homens se colocar de joelho de maneira nenhuma. O que ele queria ver, ele era uma afronta. E aquela afronta não aconteceu a Deus, aconteceu ao homem.
E a Bíblia diz que ele, muito injuriado, com ódio em seu coração, com um rancor muito grande, ele pediu que ele não se aquecesse 7 vezes mais na fornalha. Você imagina o fogão da sua casa, com 5 ou 6 minutos ele já está fervendo uma água. Você imagina 2 botijas ligadas no fogão. Agora imagina 3, imagina 4, 5, 6, 7. Com poucos segundos, tudo irá ferver. A Bíblia diz então que o Senhor lhe permitiu em que aqueles 3 homens fossem atados para quê? Para que a incredulidade fosse arrancada dali para fora. Então, com as suas vestes, em que eles ali estavam, eles foram amarrados. Agora eu quero trazer para a sua vida uma grande revelação. Quando as pessoas que estavam levando aqueles homens até a morte, para muitos ali olhar, no mesmo momento em que eles levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que eles foram consumidos no local. Agora eu quero trazer para você quem está com Deus. Nada irá acontecer. Não importa o calor infernal que irá vir por aí. Não importa a barreira que Satanás irá colocar nos seus caminhos. Não importa o tamanho da dificuldade que ele colocará na sua vida. Olha, a pessoa que está lutando contra você irá ser consumida. E você, quando cair no local da aprovação, que todo crente, todo cristão, todo adorador, ele tem que passar por uma aprovação para ser aprovado. Se você ainda não passou por aprovação, espera que a sua está vindo aí. Para que o mundo veja que mesmo você machucado, que mesmo você ferido, mesmo você angustiado, você está marchando. Você está marchando porque você tem certeza da sua vitória. A Bíblia diz então que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caíram dentro da fornalha de fogo ardente, porque os homens que lançaram eles foram consumidos. Imagine agora aquela pessoa que está embragueando a sua vida. Imagine agora comigo aquela pessoa que está por aí, numa encruzilhada, de uma praia, até mesmo em uma caverna, até mesmo em uma mata virgem, fazendo para você um alvo de macumbaria, com o seu nome completinho na mão que alguém deu. E quando ele colocar ali e falar, Exu, sei lá o quê, na mesma hora aquele papel ser queimado aqui no teu nome tem poder, que Deus ele chamou você foi pelo nome, Deus ele não te chamou pelo apelido. Então de nada vai adiantar uma obra de macumbaria na sua vida, porque você está com Deus e com a certeza que você irá vencer. A Bíblia diz que o rei ali estava esperando vir uma notícia, que Sadraque, Mesaque e Abednego eles foram consumidos. Mas quando ele olhou, ele rapidamente olhou 4 homens, andando como se nada tivesse acontecido naquela fornalha aquecida 7 vezes. Eu começo a fazer então uma imaginação, uma conjuração, uma história. Sadraque, Mesaque e Abednego conversando com Jesus, conversando com Deus, conversando com o Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor viu como que está gostoso aqui dentro? Nós estávamos com um frio tremendo lá fora, e agora esse calor aqui, ele baixou a temperatura do frio. Eu começo a imaginar Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente, ele sendo todo reformado, aleluia, porque o vaso na mão do Senhor, ele tem que ser quebrado. O vaso na mão do Senhor, ele tem que passar por um calor de 24 graus. É assim como o ouro, para ser aprovado. E naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abednego sendo aprovado. Aonde era para ser a sua derrota, estava agora acontecendo a sua vitória. O rei olha, chama alguém do seu lado e diz dessa forma: Ei, nós lançamos 3 homens na fornalha. Sim, ó rei, porque Deus determinou que o rei que fez a estátua de ouro visse 4, não foi todos para ver, foi somente o rei para ver 4 homens dentro da fornalha. A pessoa que ali estava olhando e confirmou: Senhor rei, oi, você não está vendo não? Eu vejo 4 homens. Eu começo a imaginar aquela pessoa que estava ali rindo da derrota de Sadraque, Mesaque e Abednego, caçando 4 homens, mas ele não estava com a visão espiritual em que você vê aqui nesta noite. Ele não estava com a visão espiritual em que Deus colocou sobre o rei.
Ele disse: pois eu vejo quatro. E o quarto homem que está andando na fornalha juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tem a semelhança de um dos deuses. Olha, agora aquela semelhança que você imagina, como uma terra seca do deserto. Você começa a imaginar aqueles três homens ali, do quarto homem da fornalha, Jesus Cristo Nazareno, sem formosura, mas com aquele poderio todo, andando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a Bíblia diz que o rei chamou-nos para fora. Ele foi pessoalmente até a entrada e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, homens, segundo a proteção do Rei Altíssimo, venha para fora. Agora você começa a imaginar três homens que não eram para restar nem as cinzas, três homens que não era para existir nada, saindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, de dentro de um quarto, aonde eles estavam orando, aonde eles estavam rogando, aonde eles estavam pedindo a proteção, não para eles, mas para as pessoas que estavam cegas ao lado de fora. Como nós vemos muitos aos dias de hoje. Então ele olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é obrigado a confirmar que o Deus Todo-Poderoso está com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, como Ele está com você, como Ele está comigo, como Ele está com cada um dos seus familiares, que você muitas das vezes tem achado que a morte é a única solução, mas eu digo para você que não. Enquanto a vida, enquanto há você orando, enquanto uma pessoa está de pé em oração, em propósito de consagração, como está aqui o pastor, que foi para o monte ao dia de ontem, pelo dia de hoje, para que tudo ocorresse bem, para que você chegasse até aqui, muitas das vezes até liberto de um livramento grandioso, até muitas das vezes o Senhor Todo-Poderoso não escape, porque como eu sei, o serviço do Jorge ali é um serviço perigoso, aonde ali nós inalamos a todo momento cimento, e quando nós inalamos cimento, dá parada cardíaca a todo instante. Mas olha, através da oração desse pastor e da sua esposa, olha Jorge aqui, rogando pela vida de muitas pessoas, como tem lá no serviço dele, pela vida desse pastor que estava orando no monte ao dia de ontem. Olha você aqui, no escape de um carro ali fora, no escape de uma bala perdida aí fora, no escape de um atropelamento, de qualquer coisa que pode chegar ao óbito da sua vida. Mas eu quero dizer para você, uma pessoa orando, enquanto uma pessoa de pé estiver orando por você, você pode levantar as suas mãos para o céu e todo dia pela manhã, todo dia pela tarde e pela noite agradecer, porque você está sendo protegido pelo quarto homem da fornalha. É você que está sob a direção de Deus, dentro de um calabouço. É você que está sob a direção de Deus, dentro das grades. É você que está sob a direção de Deus, até mesmo dentro do seu lar, onde pessoas de lá de dentro mesmo te julgam. Porque sai para a igreja todo dia, está sempre a mesma coisa. Não está a mesma coisa. Você tem visto mudanças na sua vida. Você tem visto Deus operar milagres na sua vida. Você tem visto na sua vida Deus operar milagres dentro dos seus familiares. Essa é a palavra que Deus ele colocou ao meu coração nesta noite. Talvez você tenha esperado ver um irmão pulando aqui. Talvez você tenha esperado ver um irmão aqui cheio de revelação. A revelação que Deus trouxe para mim nessa noite, para a sua vida, para a minha vida, é que o quarto homem da fornalha ele está andando com você lado a lado aí fora. Quando você sai, quando você chega, quando você volta do seu trabalho, quando você está indo ao seu trabalho, quando você está vindo para a igreja, ou até mesmo como pastor muitas das vezes está indo pelos montes. Quantas vezes nós estávamos indo para os montes de pessoas ali, eles nos enquadravam armados para testar a nossa fé. Então tantos livramentos o Senhor tem dado a esse pastor que está orando por você. Você hoje está de pé, porque tem este homem e tem outras pessoas protegidas também pelo quarto homem da fornalha orando pela sua vida, para que você todos os dias que esteja, mesmo você sem
você olha e coloca no seu coração que você tem que estar aqui na casa do Senhor para agradecer, através das orações dessas pessoas e do quarto homem que está contigo e está levando um milagre na sua vida nesta noite. Essas são as mensagens que Deus colocaram no meu coração. Eu quero estar agradecendo essa oportunidade maravilhosa.